Ética, relacionamento com clientes e outros públicos. Parte 4, relações com o cliente. Olá, relações com o cliente, isso dá aqui um livro à parte, ou suscita uma reflexão cujos desdobramentos são até difíceis de mapear, dada a bibliografia sobre esse tema, a relação com o cliente. Num certo sentido, tudo é relação com o cliente, na medida em que o funcionário pode ser visto como um cliente, não só porque ele venha consumir eventualmente serviços e produtos, mas na relação mesma do receber valor e entregar valor para outro funcionário. A relação que agentes mantêm entre si em setores diferentes, para alguns teóricos, essa relação é também uma relação que dois clientes mantêm entre si. Se eu recebo um trabalho numa determinada etapa, a qual trabalho eu deva suplementar, enfim, continuar de algum modo, eu posso ver esse agente que me entregou essa etapa do trabalho também como cliente. No entanto, é claro que isso não cabe nesta aula, valendo apenas ressaltar o seguinte: a figura do cliente está tão em evidência, hoje se conhece tanto sobre cliente, mapearam-se tantos fatores relacionados ao cliente, a ponto de se antecipar, provavelmente, algumas decisões dele e, com isso, obter também os resultados estratégicos para a organização. Antecipar no sentido mesmo de se pensar em determinadas demandas que nem foram propriamente configuradas, mas talvez possam vir a ser configuradas conforme mudanças no mercado. Por outro lado, até no certo sentido é óbvio dizer isso dentro do sistema capitalista, porque o capitalismo mesmo pensa em como se pode criar não um produto para um cliente, mas talvez um cliente, um indivíduo, um consumidor para um produto, como se diz de forma clássica isso. Existem dois grupos, um deles muito conhecido por você, dois grupos de fatores diretamente relacionados ao cliente, que é o SAC, você já sabe, você já está experiente em tudo isso, e o Ombudsman também, o papel desse interventor, desse ouvidor, junto ainda com dispositivos tecnológicos, o URA, a unidade de resposta audível, e assim por diante. Outras situações também relacionadas diretamente a SAC e Ombudsman, mas esse outro grupo é o valor vitalício do cliente, que talvez seja uma expressão nova para você. O valor vitalício do cliente, tenta entender, é possível a partir dessa perspectiva, desse conceito, entender como o valor presente de lucros futuros da empresa, ou melhor dizendo, podemos entender como o valor presente de lucros futuros que a empresa espera obter com o cliente em compras ao longo do tempo. Ou seja, valor futuro que se espera obter de determinado cliente, portanto, valor vitalício do cliente, ou seja, para a vida toda. É nesse sentido, portanto, que há pouco fiz referência às demandas que ainda estão por se constituir, na medida em que se conheça cada vez melhor esse cliente, tomando sempre o pulso, por assim dizer, desse cliente. Então, essa demanda de uma vida toda, valor vitalício, é saber quanto é que se pode faturar com aquele cliente, mas a partir, naturalmente, de algumas variáveis. Que variáveis são essas? Bom, é possível calcular com base no custo médio, então você tem que colocar nesse custo médio, e aí quem é que vai oferecer essa base de custo médio? Você já sabe, BIC, dentro das instituições de grande porte, cruzamento de todos os dados, com base no custo médio de uma visita do cliente à empresa, e aí você tem que colocar nessa conta salário dos funcionários, as comissões, o número médio de visitas, de vendas em favor desse cliente e o custo para atrair esse cliente, o valor dele em termos de ganho ao longo do tempo. Ou seja, na verdade, pensando até nos pequenos negócios, uma pizzaria, ora, o valor de uma pizza não é simplesmente o gasto
na mão de obra imediata que está posta ali na mão dos pizzaiolos, da matéria-prima, sequer da divulgação e também sequer da entrega. Existem outros valores investidos para atração de cliente, conforme naturalmente você possa imaginar de imediato que é propaganda. Modo de exposição dessa pizzaria, ainda que seja uma pizzaria tipo apenas delivery, o modo como ela se coloca, as instalações se colocam ali diante de todos, e outro tipo de investimento na permanente qualidade, na permanente seleção de produtos. Se essa seleção de produtos, por alguma hipótese, pelo menos para a feitura ou construção de certas pizzas, fica ali, portanto, na tal pizza, não é? Numa dessas fatias, por assim dizer, essas variáveis a que nos referimos, tudo aquilo que é utilizado para se pensar nesse produto. E mais ainda, esse valor vitalício é o quanto eu desejo ganhar com esse cliente e o quanto que eu gasto com o cliente para atendê-lo. Então esse aí é o outro hemisfério, enquanto que um tem a ver com escuta, saque, ombudsman, URA, qualquer que seja, do outro lado nós temos esse valor vitalício do cliente. Vamos à frente. Por sua vez, esse valor vitalício do cliente, ele serve como índice que deverá ser gradativamente aumentado pela gestão de relacionamento com o cliente. Você já percebeu que a tal pizzaria, continuando com o exemplo, quando você liga para lá, ela já tem seu telefone, ela teve esse trabalho, obviamente, de registrá-lo como cliente, guardar, estocar, por assim dizer, uma informação muito importante, que é seu telefone e seu endereço. Refinando um pouquinho mais, imagine um CRM, que é esse software sobre o qual vamos conversar um pouquinho, e bastante conhecido. Além do seu telefone, além do seu nome, eles sabem quais são as suas preferências. E por algum motivo, a pizza que eventualmente você compre durante a semana não é a mesma pizza que você consome no final de semana. Ora, por quê? Obviamente, o momento sábado talvez seja mais festivo do que uma segunda-feira, do que uma terça. A predisposição em receber pessoas no final de semana, obviamente é diferente em relação ao início da semana. Essas variáveis em relação a escolhas e quantidade consumida, tudo isso pode fazer parte desse software que está aqui, que é o CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, ou na sua expressão inglesa, logo a seguir. Nós deveríamos, se fosse possível, usar sempre a expressão em língua portuguesa, mas o vocabulário de administração, tecnologia, todo ele em inglês e, portanto, não há saída. Mas, tanto quanto possível, eu dou preferência à expressão em português. Então, muito bem, o valor vitalício servirá como índice que deverá ser gradativamente aumentado pela gestão. Por que gradativamente aumentado? Na medida, obviamente, que se conheça melhor o cliente, usando inclusive esse artefato que é o CRM. Você pode baixar CRMs gratuitamente na internet, não é? No âmbito das grandes empresas, usa-se o BIC, você já sabe isso, cuja finalidade, características expusemos em tópicos anteriores, etc. Existe o call center, todo mundo sabe bem o que é isso, o famoso call center, com todos os seus maneirismos do atendimento. Esse tipo de construção de serviço tem sua importância quanto mais ele não for robotizado. Quanto mais, de fato, os operadores de call center tenham um atendimento humanizado, atencioso, tanto quanto possível, imunes a determinados modismos. Outro dia brinquei aqui, essa praga do gerundismo, vamos estar enviando, como cacoete pelo menos, e na verdade até a propósito, né? A questão do gerúndio é porque do ponto de vista da atitude do emissor, então não tem a ver com uma concepção de tempo verbal, nem de modo verbal, mas com uma discussão geralmente não tratada na escola básica, que é o aspecto verbal, é uma atitude também em relação à informação. Quem diz vamos estar enviando, efetivamente não vai enviar, que é a forma afirmativa de se dizer isso é vou enviar, né? Vou enviar usando aí sim o modo indicativo que é o modo da certeza, vou enviar. Vamos estar enviando, parece que há uma desintegração
da atitude de enviar ao longo desse processo verbal. Eu sei que parece um pouco, filosofar em cima do verbo, mas acredite, isso é muito importante porque ali há uma atitude própria, um artefato linguístico e comunicativo importante. O outro relacionamento, tudo isso aqui você já sabe, tudo pertence ao âmbito do BIC. O RP, que é esse sistema de gestão total, tudo que entra na empresa, até o momento de despacho de uma mercadoria, por exemplo, tudo isso é o logaritmo dentro do ERP. Merece uma atenção porque nós estamos falando da forma mais orgânica possível a empresa de ponta a ponta. No entanto, o ERP ele não cumpre com as funções do BIC. O BIC ainda é maior que o ERP. O ERP faz parte, integra o ambiente do BIC. A Data Warehouse é sistema de computação utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em bancos de dados. Outra expressão que acaba cedendo lugar para aquilo que é mais propriamente genérico e maior, que é outra vez o BIC. Essa mineração de dados, em seguida, que é outro ferramental, outra constelação de recursos à disposição da empresa, é o processo de varrer grandes bases de dados à procura de padrões, como regras de associação, sequências temporais, para classificação de itens ou agrupamento. Essa mineração de dados, então, portanto, é uma varredura que está em busca de determinados padrões. É possível relacionar a mineração de dados a comportamentos, a busca de comportamentos, mas não há dúvida. Nós estamos falando de frases e logaritmos, rigorosamente, de frases matemáticas, essa mineração de dados. Claro que se volta ao mapeamento de uma série de variáveis. Nesse sentido, portanto, que a tecnologia concorre já há muitos anos, de cada vez de forma mais robusta e presente, para melhorar o mapeamento, o conhecimento sobre cliente, não é? Se entrarmos, portanto, na internet, como que tudo isso ganha expressão em rede, porque, afinal de contas, um determinado anúncio aparece com frequência para mim, você já deve ter feito essa pergunta, sobretudo se eventualmente você não tem muita vivência com a internet. Ora, por que repete-se um determinado anúncio para mim e na máquina ao lado não está o mesmo anúncio? Obviamente, isso tem uma resposta que passa também pela mineração de dados, seja lá com a roupagem ou a expressão linguística que tenha sido utilizado lá por quem faz esse trabalho, mas nós estamos falando certamente de sequenciamento, sem dúvida nenhuma. E no âmbito desta aula, como que isso é visto em favor do trabalho de atendimento ao cliente. Outra vez, essa fantástica dupla, nossos amigos Kotler e Keller. Quais são as 4 etapas que devem ser observadas para o eficiente relacionamento com o cliente? Ora, identifique seus clientes atuais e potenciais. A grande dificuldade está no potencial, né? Porque isso depende também do cruzamento de dados. 2, diferencie os clientes em termos de suas necessidades, palavra-chave que você já conhece de muito tempo, suas necessidades e seu valor para a empresa. Um cliente é mais importante do que o outro? Se for pensado do ponto de vista do volume da compra, sim, claro, né? Aí aquela expressão cliente preferencial por conta de ter cumprido determinados pressupostos ou desejos da empresa na relação com esse cliente. Agora, dentro ali do campo de atendimento, todos os clientes são absolutamente iguais, né? Principalmente no atendimento cara a cara. Todo respeito, toda atenção, todo compromisso para atendê-lo da melhor forma possível. Faz parte desse compromisso também entender suas necessidades, né? Inclusive em relação ao próprio ambiente de compra. É bem por isso que alguns magazines, algumas lojas e departamentos fazem pesquisa sobre essa questão da necessidade, a dinâmica, a divisão do espaço, etc., etc., conforme essa possibilidade que se entrega de se conhecer cada vez melhor o cliente. Ora, interaja com os clientes individualmente para melhorar seu conhecimento sobre as necessidades de cada um e construir relacionamentos mais sólidos. O individualmente, vamos lá.
Você já percebeu, dando sempre assim exemplos do seu dia a dia, né? Como o dono do restaurante a que você vai, na hora do almoço, lá na sua empresa, algumas vezes esse dono do restaurante sabe quem é você e sabe até seu nome. E às vezes você sequer sabe o nome do dono do restaurante. Quer dizer, isso aí é um tipo de atenção, pode ser visto como estratégia e não algo propriamente sincero, espontâneo, mas o que vale é o resultado. Atenção, o relacionamento com esse cliente, né? Afinal de contas, principalmente no tempo de crise, abençoada aquela empresa que possa contar com seus clientes, efetivos clientes, né, fidelizados e que continuam ali prestigiando os serviços de determinada empresa. Então, conhecer é a matéria-prima propriamente da interação, né, do refinamento do atendimento como um processo histórico. Customize produtos, melhore os produtos, serviços e mensagens para cada cliente. É claro, né? Bem por isso que eu disse que nós não precisávamos necessariamente evocar a imagem aqui dos nossos dois teóricos famosíssimos, sobretudo Kotler, e que o quitandeiro ali, dono do supermercado ali do bairro, sabe tudo isso, sem dúvida, né? Poderá, inclusive, nos educar melhor a respeito de cada uma dessas iniciativas. Mas elas estão postas de forma enxuta. Comunicador, você precisa, obviamente, outra vez, conhecer tudo isso profundamente? Não, você é um generalista nesse momento, pelo menos nesse momento. Você precisa ter uma visão eficaz, comprometida, mais ou menos genérica, abrangente, orgânica, mas não necessariamente aprofundada. É porque seria talvez impossível você conhecer todos os campos de abrangência da comunicação empresarial de forma profunda, né? Mas se você conhecer o modo como tudo isso constitui um cenário muito integrado, puxa vida, você terá completado um périplo, uma verdadeira viagem, né? Um ciclo de esforços muito significativo. É isto. Eu quero mais uma vez agradecer seu interesse e desejar a você bons estudos. Muito obrigado.